22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o transportou para si. E agora é Hebreus 11. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Só até aqui. Eu tenho certeza que todo mundo, quando lê essa passagem de Enoque, fica se perguntando o que foi que ele fez, quais experiências que ele teve com Deus, para que Deus nem permitisse que ele experimentasse a morte. Porque diferente de alguns outros personagens da Bíblia, a Bíblia não fala muito sobre Enoque. A Bíblia fala bastante de Daniel, fala de Paulo, fala de Moisés, fala de Josué, mas de Enoque, a gente vê que tem só esses 2 versículos que falam sobre ele. Não deixa muitos detalhes das experiências que ele teve com Deus, qual foi a atitude dele, como foi que Deus falou com ele. Mas a Bíblia deixa bem claro nesses 2 versículos que o que ele fez agradou tanto a Deus que Deus não permitiu nem que ele experimentasse a morte. Eu não consigo imaginar qual foi a conduta dele diante de Deus, o que foi que ele fez para agradar tanto assim a Deus, mas fato é que ele agradou a Deus. E isso livrou ele de experimentar a morte, a dor de sentir a morte. A Bíblia fala que ele foi transladado ao céu. E além dele não experimentar a morte, a Bíblia deixa ele aqui como testemunho para a gente, de que a fé não é algo que a gente vê, como a própria Bíblia fala. Não é algo que você precisa sentir, que você precisa deixar os seus sentimentos aflorar para viver a fé, para agradar a Deus. Você ouve a voz de Deus e, como já foi falado, você decide obedecer a voz de Deus. Porque pelo que eu já li da palavra de Deus, nenhum desses homens eles foram movidos pelas suas emoções. Uma passagem que a gente conhece muito bem, que exemplifica isso, é a passagem de Abraão. Deus falou assim, olha, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E todo mundo já sabe, todo mundo já falou que Deus ele não deu mapa para Abraão, não falou para Abraão onde ele ia, não falou para Abraão que iria acontecer com ele no meio do caminho. Deus só deu uma direção para ele, ó, vai, faz isso e pronto. E ele não deixou a dúvida, não deixou as emoções dele tomar conta. Ele usou a fé, que como a Bíblia fala, é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção de fatos que a gente não vê. Eu gostaria muito que a Bíblia tivesse deixado mais pra gente sobre aquilo que Enoque fez, para ficar de, como diz, inspiração pra gente também fazer aquilo que Enoque fez. Mas ela não deixa. Mas é o suficiente de a gente fazer que um homem como a gente, feito de carne e osso, ele conseguiu agradar a Deus, conseguiu fazer a vontade de Deus, a ponto de Deus deixar ele experimentar a morte. Que nessa manhã a gente também fique com esse exemplo de Enoque, que apesar da Bíblia não deixar muitos detalhes, ela deixa claro que ele fez toda a vontade de Deus e que a gente se esforce também para fazer a vontade de Deus, para que a gente viva a plenitude da presença de Deus, não só aqui na terra, mas quando Jesus ele voltar, a gente possa ir com ele, a gente possa ir morar com ele, a gente possa, quem sabe, encontrar esses homens lá em cima, poder perguntar o que foi que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. E outra coisa importante também é a gente pensar aquilo que Deus ele pensa a nosso respeito. Porque a Bíblia fala que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não foi invenção de homens, ela nasceu primeiro no coração de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo para que homens inspirados por ele escrevessem. Então, aquilo que está escrito na Bíblia é o testemunho que Deus ele tem dos seus filhos. O testemunho que Deus ele dá para nós de Enoque é que Enoque foi alguém que agradou muito a ele, que fez a vontade dele, que viveu na presença dele durante todos os 365 dias da sua vida. Aí a gente para refletir qual será o testemunho que Deus ele tem para dar da nossa vida.
Será que se Deus ele olha lá de cima, ele consegue ver na gente também um coração puro e sincero? Porque eu entendo que Deus ele não nos julga somente por um deslize que a gente dá. Porque se fosse assim, o que teria marcado a história de Davi seria só aquilo que ele fez com Betseba. Para nós foi, mas para Deus não, porque Deus falou que ele é um homem segundo o coração dele. Então eu entendo que Deus ele vê o todo. Como uma mãe, quando a gente vai falar dos nossos filhos, a gente não vai falar só um dia que ele for mal, mas a gente vai julgar toda a vida dos nossos filhos para decidir se eles são bons filhos ou maus filhos. E com Deus é do mesmo jeito. Então a gente tem que ficar atento àquilo que Deus ele tem falado sobre nós, aquilo que ele tem falado para nós. Se o que Deus ele tem falado, ele fala, olha, isso aqui não está me agradando, como ele falou de muitos reis, então a gente tem que prestar atenção para fazer a vontade de Deus. Agora se Deus fala, olha, isso aqui está fazendo, está me agradando, então que a gente continue se esforçando para continuar seguindo o caminho de Deus, para que como Enoque, para que como Abraão, para que como tantos homens da Bíblia, a gente tenha de Deus um testemunho de que nós estamos agradando a Ele. Porque a Bíblia fala que é muito mais importante nós agradarmos a Ele do que a homens. Então que o nosso coração, como o salmista falava, ele esteja ardente por Deus, ele queira buscar a presença de Deus, ele tenha fome e sede da presença de Deus, para que todos os dias da nossa vida a gente viva na presença de Deus, procurando agradar Ele todos os dias. Amém? Vou pedir para os dois colocarem de pé, chorando por essa palavra. Senhor, primeiro venho te agradecer, Pai, por essa palavra. Eu venho te agradecer, Senhor amado, por mais uma oportunidade de estar dentro das tuas portas, Pai amado, por eu sentir sua presença, por eu vir te adorar, Senhor amado, com os meus irmãos. Eu venho pedindo, Pai amado, para que o teu Espírito Santo venha nos conduzindo por toda a nossa caminhada, Pai. Para que assim como Enoque, Senhor amado, que apesar de Senhor nos dar muitos detalhes, ela fala que ele foi alguém que andou com o Senhor, ele foi alguém que te agradou, Pai amado. Que nessa manhã o seu Espírito Santo coloque dentro do nosso coração esse desejo de também te servir, de te adorar em espírito e em verdade, de matar a nossa carne para fazer somente aquilo que te agrada, Senhor. Para que quando aquele dia chegar, Pai, para quando o grande dia chegar, Senhor, a gente possa ver o Senhor descendo, Pai amado, com poder e glória, e o Senhor nos levar para morar com o Senhor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ver essa cidade, Senhor amado, onde nem noite vai existir mais, onde não vai mais existir dor, não vai mais existir lágrima, Pai amado, onde nós viveremos somente para a sua honra e para a sua glória todos os dias, escutando a sua presença. Que nessa manhã o Senhor ouça a nossa oração, receba o nosso louvor e se faça presente neste lugar, Pai amado. É o que eu te agradeço na certeza que o Senhor nos ouve, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito ágape. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos preparar o nosso coração. Entregar ao Senhor o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Você que sabe, adore ao Senhor também, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro paz em Cristo, já não estou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.
faz aquilo que agrada ao coração do Pai. Louvado seja Deus. Santo Senhor, estava tudo bem. Foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado. Foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem. Todos em comunhão, esperando.
Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Mais uma reunião com o nosso Senhor Jesus. Começo de semana abençoada na presença daquele que é digno de honra, glória, louvor, adoração, majestade e reverência. Já de antemão, convido aos irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Salmos, no seu capítulo 90. Salmos 90. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Um salmo escrito por Moisés. Salmo capítulo 90, amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como erva que cresce, de madrugada floresce e cresce. À noite, à tarde, corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te com os teus servos, farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A igreja pode se assentar, por favor. É um salmo que, assim, a gente lendo ele não tem muito o que dizer com ele, que ele já fala aos nossos corações. Ele já dá uma luz pra gente aqui. Moisés, quando escreveu esse salmo, parece que ele escreveu
com coração mesmo, ele deixou o Espírito Santo conduzir ele. E aqui nós vemos que já começa esse salmo dizendo que Deus é o nosso refúgio, é onde nós vamos buscar socorro. Refúgio, a palavra já é bem clara, que é quando a gente precisa se refugiar, precisa se esconder, precisa buscar. E aonde? Qual o melhor refúgio a não ser aos braços do Senhor? Não tem lugar melhor para nós irmos a não ser aos braços do Senhor. Às vezes nós nos iludimos com coisa que nós vemos, mas nos esquecemos o quão bom e quão suave é a gente estar mais próximo de Deus, estar debaixo das asas do Senhor, estar guardado por Ele. E aí a gente vê que ele vai prosseguindo, falando que Deus é Deus de eternidade e eternidade. Espera aí, a eternidade não é uma só? E como é que fala de eternidade e eternidade? É porque para a gente imaginar a grandeza desse Deus que nós servimos, Ele é tão grande que por maior que seja a eternidade, Ele é maior do que a eternidade. Olha que grandeza que é esse Deus que nós servimos. Alguma dúvida de que esse Deus está no nosso meio e que tem cuidado de nós até hoje? Um Deus tão grandioso que nós tão pequenos, que nós perto dele somos nada mais, nada menos que um grão de areia. Mas Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem olhado por cada um de nós. E Ele quer que nós estejamos com Ele lá na eternidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É para cultuar este Deus que é digno de honra, glória e louvor. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele cuida de todos os detalhes. E o salmista ele vai continuar dizendo que para Deus 1000 dias é como se fosse a noite de ontem. Igual fala lá em 2 Pedro 3:8, que para Deus mil anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Ou seja, se Jesus foi embora tem 2000 anos e Ele está para voltar, para Ele pode ter só 2 dias. Quem sabe Ele já não está voltando. Se for a luz das Escrituras, está bem perto dele voltar sim. E esse Deus é tão grandioso que Ele não vive no nosso tempo. O tempo nosso é o tempo Cronos, onde nós somos trabalhados num relógio que conta os segundos, os minutos e as horas. O tempo de Deus é o tempo Kairos, é um tempo totalmente diferente da gente. Ou seja, esse nosso Deus, Ele não está preso ao tempo. Ele não depende do tempo para fazer nada. Ele não depende de ninguém para fazer nada, porque Ele é Deus. E nós temos que entender o tempo de Deus e respeitar o tempo de Deus e viver o tempo certo que Deus tem para cada um de nós. A gente respeitar as etapas. Nós não respeitamos as etapas quando nós fomos nascer, nos esperando o tempo de gestação, que foi os seus 9 meses. Passou-se os 9 meses. Pode ver que quando alguma criança nasce antes dos 9 meses, ela já vem com algum problema ou traz algum problema. Por quê? Porque tudo que acontece antes do tempo vai trazer consequência catastrófica. Nós vemos isso. Presta bem atenção. Uma criança que teve uma gestação de 9 meses, a probabilidade dela nascer saudável é muito maior do que uma que nasceu com 6 ou com 7. Ou seja, fazer as coisas antes do tempo não é bom. As coisas acontecerem antes do tempo não é legal. Por exemplo, a criança de 1 ano até os 2 anos, ela está ali na mamadeira, ela está se alimentando de coisas diferentes, ela não se alimenta igual um adulto. Dos 2 a 3 anos em diante que ela começa a comer uma comida mais sólida, comer uma comida mais robusta, mas aí ela vai respeitando o tempo. Quando a gente começa a atropelar esse tempo, traz problema. Se você pegar uma criança com 2 ou 3 meses, já enfiar nela arroz e feijão, parece ser legal, mas o que substitui o leite materno? O leite materno é o alimento mais completo que tem para a criança naquela idade. Não adianta você dar um leite materno para uma criança de 10 anos. Não vai sustentar nada. Então temos que respeitar os tempos, as etapas. A gente tem os tempos para concluir. E às vezes a gente quer que as coisas acontecem antes do tempo. E quando as coisas acontecem antes do tempo, ela traz problema. E aí, Deus permite? Permite. Se você tiver tanta vontade de alcançar as coisas antes do tempo, Deus pode permitir. Mas você está pronto a lidar com as consequências que isso vai trazer para você? Ou você vai murmurar lá na frente? Ou vai esquecer que você quis fazer as coisas antes do tempo? Vamos respeitar o tempo que Deus determinou para cada um de nós. Vamos também não só querer adiantar o tempo, mas também não deixar que o tempo passe. E às vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e nós olhamos e falamos assim, mas poxa, peraí, eu poderia estar mais adiantado. E por que eu estou atrasado? É porque dormiu no ponto, porque deixou o tempo passar. E aí tempo é uma coisa que não se recupera. Ninguém aqui consegue buscar o dia de ontem, porque o dia de ontem já passou. O dia de ontem já se foi. Então vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Porque o seu passado não determina o seu futuro. O que determina o seu futuro é a decisão que você toma hoje. E se você está decidido a caminhar com esse Deus e não largar da mão dele para alcançar o que ele tem de melhor para você, respeite o tempo dele. Porque
do Senhor por nada. E não queira que as coisas aconteçam antes do tempo, porque Ele é dono do tempo. Então, quando você arruma tempo para esse Deus, Ele vai sobrar tempo para você, porque Ele é infinito de eternidade em eternidade. Esse Deus é glorioso e maravilhoso. E creia no poder de Deus. Entenda que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E assim agradeça essa oportunidade. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Oh, Senhor soberano, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai amado e Pai querido, aqui está a tua igreja diante de ti, reunida em teu nome, Senhor. E nós queremos, ó Pai, na tua presença neste lugar. E por isso aqui estamos, Senhor. Nós podemos ver o resultado das tuas obras nas nossas vidas, Senhor.